Oi, pode me chamar de Tatsumi e tá aí nos cinemas Until Dawn, um live action de Until Dawn. E vocês provavelmente sabem que tá dando o que falar. Mas se você veio aqui esperando um rompante de ódio, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu acho que na verdade esse filme de Until Dawn é uma ótima oportunidade pra gente conversar sobre filmes que são reféns do seu título. E também ter uns 2 dedos de prosa sobre adaptações de jogos, o que faz uma boa adaptação e uma má adaptação, e os rumos que um filme pode tomar durante a produção. Mas vamos ver tudo isso com calma, tudo vai se encaixar, eu garanto. Antes da gente começar, lembra do processo de sempre, se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo com quem você acha que pode gostar, e me siga no Instagram e no Blue Sky, valeu? Vamos lá! Vamos começar falando de filmes que são reféns do próprio nome. O que eu quero dizer com isso? São filmes que são perfeitamente de boa, mas por conta de movimentos internos de estúdios e produção, eles acabam com um nome que no fim mancha demais a imagem deles com o público injustamente. Tipo a criança que foi registrada com o nome de Bananilson Farofa. O primeiro exemplo que dá pra citar é o caso de Halloween 3. Só para deixar fresco na memória de quem pode não conhecer, Halloween, de 1978, o filme original lá com Michael Myers, foi um sucesso absurdo e revolucionou o gênero de terror e praticamente sedimentou o subgênero que hoje a gente conhece como slasher, o gênero com um assassino marcante e um grupo de jovens que vai morrendo um por um, tipo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Pânico, vocês sabem como é. Com o sucesso de Halloween, sequências não demoraram a surgir. Veio Halloween 2, você veja, a Pepsi Cola, em 1981, que dava continuação à história do primeiro filme. Mas a ideia era parar por ali. Franquias, como a gente conhece hoje em dia, não eram comuns naquela época. Então, a ideia era acabar com a história do Michael Myers no segundo filme, e a partir do terceiro tentar uma coisa nova, contando uma nova história do zero, nada a ver com os outros 2 filmes, sem o Michael, com novos personagens e uma nova ameaça. E assim, surgiu Halloween 3, Season of the Witch, porque a ideia era transformar a marca Halloween numa franquia de antologia de filmes de terror. Nota rapidinho, antologia aqui significa uma coletânea de obras diferentes que são unidas por um tema. Ou seja, todo feriado de Halloween ia lançar um novo filme da franquia Halloween, mas contando uma história de terror nova e independente, diferente de todos os filmes anteriores. E o público odiou essa ideia. Eles foram ver o filme com o nome de Halloween, esperando ver o Michael Myers, e do nada tem uma coisa totalmente nova. O filme foi rechaçado. Tanto que depois, no desespero, eles voltaram com o Michael Myers pro 4º filme, e assim ficou por mais 10 filmes. Mas acontece é que Halloween 3, na verdade, é plenamente ok. Ele é de boa. Não é como se ele fosse um filme terrível, de ruim. Ele é um terror ok e só, sabe? Inclusive, saca só isso. Time for your employee reevaluation. Mas justamente por levar o nome Halloween, isso levou o público a ir pro filme esperando algo específico. E quando não ganharam, veio a revolta. Se o filme simplesmente não se chamasse Halloween, todo mundo ia levar ele muito mais de boa. No fim das contas, o filme é vítima do seu próprio nome. Quer outro exemplo disso, que ironicamente também envolve o número 3? O Exorcista 3. Veja bem, o Exorcista original também foi uma revolução absurda para o terror. É até hoje tido como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Mas o que acontece? Quando começaram a pensar na continuação, surgiu um outro diretor. E esse novo diretor odiava o primeiro filme. Ele dizia que o filme era ruim, que era um desrespeito, que ele sim sabia fazer direito. Então ele fez o segundo filme todo focado em contestar o primeiro. E Exorcista 2 é uma catástrofe. É o tipo de filme tão ruim que só dá pra acreditar assistindo. Então a gente tem um primeiro filme perfeito e um segundo feito na base do ódio e que ainda por cima foi um fracasso com o público. Imagina o estado que qualquer um chegaria para fazer um terceiro filme. Para início de conversa, o estúdio ia ter muito mais supervisão em cima do filme.
Depois do fracasso do segundo, eles não iam correr risco. Segundo, esse novo filme na verdade era para ser uma adaptação de Legião, um outro livro do mesmo autor de O Exorcista, e que o próprio autor do livro ia dirigir, mas não necessariamente ia ter algo a ver com O Exorcista. A Legião é meio que uma história à parte. O filme nem era para chamar Exorcista, era para ele chamar Legião mesmo, que é o nome do livro, mas o estúdio bateu o pé. Falou que tinha que ter exorcista no nome e ainda por cima tinha que ter uma cena de exorcismo para justificar o nome. Ou nada feito. Então lá vai outro filme que nem deveria ter esse título, tendo que se contorcer e se remendar só para encaixar no nome que deram para ele. E novamente, é um filme que todo mundo concorda que tem muita coisa bacana, e o maior erro é justamente ter que enfiar coisas de O Exorcista para justificar o lugar dele na franquia, e que se fosse um filme lançado com outro nome, todo mundo veria com outros olhos. Já dá pra ver onde eu tô querendo chegar, né? Eu defendo que sim, Until Dawn é um novo exemplo justamente desses casos. Mas antes de passar pra ele em específico, eu queria fazer duas menções honrosas à franquia Cloverfield, que eu sou um grande fã, eu pretendo um dia fazer um vídeo todo só dedicado à franquia Cloverfield. Mas teve dois casos curiosos de mudança de nome. O primeiro foi de Paradoxo Cloverfield, o terceiro filme da franquia, que originalmente nem era um filme Cloverfield. Era um filme aleatório de ficção científica chamado Partícula de Deus, que a Netflix só colocou o nome Cloverfield em cima para tentar gerar um engajamento a mais nesse filme que claramente ia ser um flop. E por outro lado a gente tem Operação Overlord, que foi feito inteirinho para ser um filme Cloverfield, mas de última hora decidiram tirar ele de dentro do cânone e trocaram o nome. O que acontece é que Paradoxo do Cloverfield é um filme horrível e Overlord é um filme muito foda. Então, os fãs de Cloverfield acabaram perdendo a chance de um filme foda de Cloverfield para literalmente ganhar um filme genérico de ficção científica no lugar. Tudo isso só na base da mudança de nome. Mas enfim, vamos começar a falar de Until Dawn e por que você deveria dar uma chance para esse filme. Calma, eu vou tirar, não se mexe. Vamos começar já deixando claro, tá? Until Dawn é sim um desses casos de filme injustiçado, porque acima de tudo, ele não é um filme de Until Dawn. Inclusive, vamos dar um breve contexto para quem pode não conhecer. Until Dawn é um jogo lançado para PS4 lá em 2015 e que ficou muito famoso principalmente por mostrar o poder do PS4 para gráficos, colocando atores muito bem modelados ali no jogo. Então você bate o olho e fala, olha o Rami Malek! Ele é um jogo point and click no estilo de filme interativo, onde as suas escolhas vão criando ramificações que vão acabar num final específico. E essa é a graça do jogo. É justamente os vários finais que podem acontecer dependendo do que você faz. Não à toa, o símbolo do jogo é a borboleta, por causa do efeito borboleta, onde uma ação sua lá no começo do jogo pode influenciar algo lá na frente. Na história do jogo, um grupo de amigos vai para uma cabana muito isolada no topo de uma montanha numa nevasca intensa, onde começam a ser atacados por assassinos mascarados e Wendigos. O Wendigo, a criatura mitológica norte-americana. E eles têm que aguentar até o amanhecer, porque os Wendigos só atacam de noite. Então de manhã a ameaça passou. E assim, te falar, é um jogo divertido de jogar, mas ele é um produtinho do seu tempo. As mudanças na história não são tão bruscas assim. O jogo na real é bem generoso para te deixar seguir a história principal. E a história é bacana, mas é meio fraquinha, principalmente por personagens bem burros e vários furos de roteiro, sem contar vários diálogos inexplicavelmente ruins. Mas de verdade, o jogo vale a experiência, principalmente se você for sem saber de absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer é que Until Dawn em si não é uma grande base para gerar um grande filme, mesmo que você adaptasse o jogo à risca. E assim, eu sei que é muito fácil pegar esse filme de Until Dawn e jogar ele no mesmo balaio de outras adaptações de jogos infames por não terem nada a ver com o jogo, tipo o filme do Mario de 1993, ou a saga Resident Evil, principalmente a partir do terceiro filme. Mas Until Dawn é um caso diferente. Vamos usar esses dois que eu falei de exemplo pra gente ilustrar melhor. O filme do Mario é bizarro porque claramente alguém tem conhecimento dos jogos e investiu uma baita grana numa genuína reimaginação surtada daqueles jogos. Eu preciso... Você não tem esse direito. Mario. Sobrenome. Mario. Muito bem, como se chama? Luigi. Luigi? Tudo bem. Quantos Marios tem aqui? Bom, tem 3. Mario e Luigi Mario.
Where's my pizza? E ruim, tá? Diga-se de passagem, o filme é ruim, bem ruim. Mas definitivamente tinha alguém tentando fazer uma reimaginação genuína dos jogos ali. E Resident Evil 3 é só patético mesmo, porque se levar em conta os outros dois filmes, tinha gente realmente apaixonada por Resident Evil no projeto. Eu mesmo sou um grande fã de Resident Evil, dos jogos no caso. É só ver a perfeição que é a Jill Valentine no segundo filme até a Alice aparecer. They're infected. I told you, she could have had one. You want stars? I'll give you stars. Mas esse povo que realmente ama o jogo tenta dar um fôlego a algo que, no fim das contas, é o diretor fazendo as sequências de ações mais vergonha alheia do mundo para pôr a própria esposa num pedestal às custas de literalmente destruindo parte por parte da franquia, porque ele realmente não liga para Resident Evil e só cospe na cara dos fãs de forma sádica, se achando muito massa por isso. Segunda vez sua por aqui, Mila Popovich, quem tá te deixando entrar? Mas o ponto é, essas duas adaptações ruins realmente estavam tentando, estavam mexendo com o material original, seja pra reimaginar, seja pra cagar em cima. Mas Until Dawn não tá nesse balaio porque ele sequer tá tentando adaptar o jogo. Na história do filme, um grupo de jovens acaba numa casa que fica dentro de um loop temporal. Ao cair da noite, todo tipo de ameaça bizarra começa a perseguir eles e toda vez que todos do grupo morrem, a noite reinicia e eles voltam à vida para ali no começo da noite, para terem uma nova chance e a cada noite reiniciada é uma ameaça nova. Para escapar disso, eles têm que sobreviver. Então, como vocês podem ver, não tem absolutamente nada a ver com o jogo. São outros personagens, outra trama, outro cenário. Ele é, como eu falei, vítima do nome. Pode ter certeza absoluta que o que aconteceu aqui foi que o roteiro desse filme estava pronto, já para ser produzido, mas o estúdio não estava com segurança e os produtores obrigaram a colocar o nome de Until Dawn para atrair público e, por consequência, enfiar algumas referências ao jogo para justificar o nome, tipo como fez Exorcista 3. Mas quando a gente tira isso da frente, tira o nome da frente, o que resta é, quem diria, um filme realmente maneiro. Assim, ele não é nenhuma obra-prima, mas ele tá longe de ser horrível. Para início de conversa, o diretor. Ele é dirigido pelo David F. Sandberg. E esse cara é alguém que eu tenho muito carinho. O cara começou fazendo curtas pro YouTube, e você com certeza já viu esse curta aqui. Aí esse curta ganhou financiamento para virar um filme, Quando as Luzes Se Apagam, que é um filme muito bom, e eu ainda pretendo fazer um vídeo só para ele. Ele também mandou muito bem com Annabelle 2, que, para quem viu, sabe que é um dos melhores filmes de todo o universo de Invocação do Mal. Tudo bem que ele também fez os 2 filmes do Shazam para DC, mas o próprio diretor disse que foi um caos e que o ambiente dele é o terror de médio orçamento. E agora, de volta para a área dele, ele entrega realmente um bom trabalho. Para começar, por uma boa condução da direção. São boas cenas de terror, uma boa atmosfera de medo e mistério, um ritmo acertadinho e principalmente efeitos muito bons. Aqui eles optaram por usar principalmente efeitos práticos, ou seja, que são feitos a vero e não só computação gráfica, e todos eles são muito bem filmados e muito bem executados. Então aqui você não vai ter aquele CGI mal feito de filme barato, não. Aqui tem boneco, prótese, sangue falso, víscera, tudo feito para entregar violência gráfica de altíssima qualidade. E soma isso a uma trama curiosa o suficiente para te deixar engajado até o final. Afinal, você quer saber qual a próxima ameaça maluca da vez e se eles realmente vão conseguir sair daquele loop com personagens que, pasmem, não são insuportáveis. Ou seja, eles são minimamente dignos da nossa torcida para eles saírem daquela situação. Com tudo isso combinado, você tem todos os elementos certinho para um filme de terror
plenamente aproveitável, que não estaria sofrendo esse hate todo se não fosse pelo nome Until Dawn. Até as conexões forçadas não ficaram ruins. Mas aqui entra um alerta de spoiler, então se você não viu o filme ainda, esteja avisado. Eles colocam referências mais claras, tipo, o Wendigo também é uma ameaça aqui, assim como o mesmo serial killer do jogo. Além disso, tem alguns easter eggs escondidinhos aqui e ali, tipo a garota que tem um colar com uma borboleta. Mas para além disso, eles fazem uma coisa que eu achei bem legal. Basicamente, eles não ignoram o jogo. O que eles fazem é estabelecer que o filme e o jogo são duas histórias que se passam no mesmo universo. E a conexão para isso é o personagem do Dr. Hill, que no jogo é o psicólogo misterioso que faz consultas entre os capítulos do jogo, e aqui o mesmo Dr. Hill psicólogo é o vilão do filme, interpretado pelo mesmo ator inclusive, como se ele fosse uma mente que organiza aquilo tudo, usando esses loops temporais para analisar o estado de medo das pessoas. Sacou o que ele está fazendo? Estão tentando estabelecer Until Dawn como uma antologia. E a conexão entre essas histórias seria o Dr. Hill, sempre ali observando seus diferentes pacientes em situações de perigo, onde sempre um grupo de pessoas teria que sobreviver por uma noite inteira até o sol nascer, sob diferentes contextos. Numa hora é um loop temporal, que só se quebra depois de uma noite inteira. Noutra é os Wendigos, que só atacam durante a noite. Talvez em um outro filme ou jogo pudesse ser um resgate que só chegaria no começo do dia. E sinceramente, eu acho essa ideia muito boa. Eu prefiro 1000 vezes várias histórias diferentes de Until Dawn do que, sei lá, chamarem de volta o Rami Malek pra fazer a mesma coisa do jogo. E a gente ainda ia sair ganhando, porque o ator do Dr. Hill é muito carismático. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Então sim, ele pode ser um filme com vários probleminhas, mas ele tem objetivos muito melhores do que imitar o jogo cena por cena, reimaginar tudo completamente, ou desprezar completamente o material de origem para entregar a coisa mais genérica e sem sal do mundo. Pelo contrário, ele usa tudo que a gente conversou para entregar uma visão bem criativa e única quanto a como se adaptar a um jogo, transformando o percalço de uma interferência do estúdio em uma verdadeira oportunidade. Então assim, não é um filme perfeito, mas ele definitivamente merece sua atenção. Podem anotar o que eu digo. Daqui a alguns anos, vão olhar para esse filme com melhores olhos, exatamente igual o que aconteceu com Halloween 3 e Exorcista 3. E quando isso acontecer, lembrem que vocês ouviram aqui primeiro. Mas até lá, vão ver Until Dawn. Ah, merda!